estudar a palavra de Deus é sempre um privilégio, é sempre uma oportunidade rica para nós, né? E a palavra de Deus sempre nos surpreende bastante. E às vezes nós lemos uma passagem tantas vezes e nós repetimos aquela leitura e não percebemos a totalidade do seu conteúdo. Então, em uma leitura mais criteriosa, por vezes, nós percebemos ali ensinos riquíssimos e nos surpreendemos, né? Bem, é para tanto que se presta a exegese. A exegese é isso, é tirar o sentido do texto para nós, entender o sentido do texto, né? E nós estamos falando sobre a importância da exegese no estudo do Antigo Testamento, a importância da teologia bíblica e a importância das regras de interpretação e de entendermos os gêneros literários, tá? O que é uma narrativa bíblica, e a regra diz que nós nunca podemos interpretar uma passagem narrativa como se fosse normativa. E aí está a causa de muitos erros doutrinários, porque pessoas erraram na interpretação. Então, se há alguma coisa com que o pastor deva se preocupar, é com o entendimento correto da palavra de Deus. Nós sabemos que a igreja adventista nasceu assim, com uma interpretação equivocada do livro de Daniel, e eles, fundador era da igreja batista, e ele então marcou a data da volta de Jesus Cristo segundo as 70 semanas de Daniel, e ele fez as contas, estabeleceu a data, e todos da região venderam o que possuíam, vestiram roupas brancas e foram para uma fazenda esperar Jesus, e Jesus não voltou. Então ele achou que errou no calendário, tinha usado o calendário romano e deveria ter usado o calendário judaico, e ele então refez as contas dele e marcou outra data. Novamente foram esperar e Jesus não voltou. Então ele desistiu daquilo, ele voltou para a igreja batista e morreu na igreja batista. Mas tinha com ele uma mulher chamada Ellen White, e ela não quis dar o braço a torcer, e então daí fundado o grupo chamado de Adventista do Sétimo Dia, os Adventistas, não é? Que nós conhecemos hoje como tantos ramos, Adventista do Sétimo Dia, da Promessa, etc, etc. Bem, como surgiram de um mau entendimento da Bíblia? Eu vou dar mais alguns exemplos, e então nós vamos pegar algumas passagens específicas e trabalhadas, tá bom? Por exemplo, há na Bíblia alguma forma de cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor? Você já leu na Bíblia alguma coisa sobre a paz do Senhor? Alguém cumprimentando o outro e desejando a paz do Senhor? Já. Isso está nas cartas. Nós temos muitas passagens em que as pessoas cumprimentam os outros desejando que tenham a paz do Senhor. Agora, isso é uma norma que diz que é assim que devemos cumprimentar todas as pessoas? Um grupo crente, um grupo de evangélicos, decidiu que esta era a única maneira de cumprimentar as pessoas, com a paz do Senhor. E quem não cumprimentasse as pessoas com a paz do Senhor estaria errado. Quando essas pessoas fizeram isso, elas atribuíram erros a todos que se cumprimentavam de forma diferente, e inclusive a Jesus, porque Jesus cumprimentou muita gente de forma diferente. Existe na Bíblia, na palavra de Deus, alguma coisa sobre ósculo santo? Existe. Mas existe alguma coisa que diz que esta é a única maneira de cumprimentar os outros? Então um grupo de evangélicos definiu que aquela era a única maneira, porque está na Bíblia.
e disse que quem não cumprimentasse assim estaria errado. E aí eles atribuem erros a todos que cumprimentam os outros de forma diferente, inclusive Jesus, porque Jesus cumprimentou muita gente sem o ósculo santo. Então esse é o problema de pegar uma passagem na Bíblia sem perceber se ela é normativa ou se é só dissertativa, narrativa. E pega então uma passagem narrativa, interpreta essa passagem como sendo normativa e então quer impor aquilo lá para todas as pessoas. Quando as pessoas fazem isso, estão incorrendo em grande erro e estão desrespeitando a palavra de Deus. Eu tenho que entender as passagens, o sentido, o gênero literário das passagens, para então compreender corretamente o significado, o ensino do texto. Tá? E para isso, basta que nós leiamos o texto. Eu quero dar um exemplo deste método, tá? Numa das passagens difíceis do Novo Testamento, e depois eu vou trabalhar a passagem de 1 Samuel 28, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. E veja que esta é uma passagem que é considerada uma passagem difícil pelas pessoas, mas nós vamos só ler o que está aí, com simplicidade. Eu já disse antes que o sermão do pastor, ele precisa consistir de leitura do texto, explicação do texto, confirmação do texto com outros textos, aplicação ou ilustração do texto e aplicação do texto. São 5 itens. Em outras palavras, um sermão é só de texto, é composto apenas de texto, tá? E o que a igreja precisa é isso. E é lamentável, muito lamentável, que nos nossos dias os pregadores leem o texto da Bíblia antes do sermão, mas durante o sermão não voltam a este texto. Eles se esquecem daquele texto. A pregação não tem sido uma exposição desse texto. Então vamos ver isso aí de forma bem simples. O verso primeiro, o que diz aí? Quem lê para nós? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, chegando o dia de Pentecostes ou ao cumprir-se o dia de Pentecostes, certo? Significa que Pentecostes era uma festa anual, tradicional daquele povo. Como nós esperamos o Natal, esse povo esperava o Pentecostes, guardando as proporções, tá certo? E eles estavam reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Bom, quando você lê esse texto em grego, a palavra para vento é pneuma, ou seja, é a mesma palavra para espírito. Agora, era uma coisa sobrenatural, que ninguém conseguia ver, e só disse que era um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Não é dito que eles estivessem orando, nem ajoelhados, nem prostrados, não. Ok, e o verso 3, o que diz? A seguir, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, e a seguir, então, vieram e pousaram sobre cada um deles línguas como de fogo, certo? Isso é muito importante. No Antigo Testamento é onde nós encontramos a base deste texto, a base deste ensinamento, no Antigo Testamento, tá certo? Havia uma coluna de fogo que conduzia Israel pelo deserto.
Durante a noite era uma coluna de fogo. E durante o dia era uma coluna de nuvem, certo? Então, durante o dia a nuvem para dar sombra para o povo, e durante o dia fogo, uma coluna de fogo. Onde essa coluna de fogo parava, ali devia ser levantado o tabernáculo. O que significa a palavra tabernáculo? É a habitação de Deus com o homem. E esse é o significado da palavra tabernáculo. A habitação de Deus com o homem. É por isso que João 1 diz assim, que Jesus tabernaculou conosco. Ele habita conosco. Então, tabernáculo, habitação de Deus com o homem. Onde a coluna de fogo parava no deserto, ali devia ser edificado o tabernáculo, a tenda do tabernáculo, tenda da congregação era chamada. E o tabernáculo era ali edificado. Ok. Agora, no Novo Testamento, o fogo paira sobre a cabeça dos homens. Qual o significado disso? Agora, o tabernáculo de Deus é o coração do homem, é o homem. E é por isso que em Atos 2, o fogo, as línguas como de fogo pairam sobre as línguas, pairam sobre a cabeça dos homens, sobre as cabeças dos homens, certo? Por causa disso, porque agora o homem é a habitação de Deus, o homem é o tabernáculo de Deus. Primeira carta aos Coríntios diz isso, que nós agora somos o templo do Espírito Santo, não é isso? Então é por isso que isso aconteceu, que se deu esse fato aqui. Ok, agora até o verso 4 é apenas a manchete, a história resumida, e depois a partir do verso 5 vai explicar o que aconteceu. Então vamos entender o que aconteceu em Atos 2, tá certo? Vamos ver se nós entendemos. E ganha nota dobrada quem conseguir dar uma interpretação diferente da que está no texto, tá certo? Então vamos ver o significado, só lendo o texto, porque dizem que esta passagem é difícil, né? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio, estou lendo o verso 15, né? Sim. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Pessoas de todos os lugares estavam lá, correto? E quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Como é que diz a sua tradução aí, irmão? A NVI, né? Ouvindo-se o som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Em que língua eles ouviam? Cada um ouvia na própria língua. Ok, no verso 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E o verso 8: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Tá bom, se você estivesse lá, você ouviria em que língua? Você entenderia? Se tivesse um alemão lá, ouviria em que língua? Ele entenderia? Se tivesse um coreano lá, ele ouviria em que língua? Ele entenderia? Se tivesse um americano, ouviria em que língua? E ele entenderia? Tá certo, então agora vamos aplicar. Cada um estava ouvindo na língua materna dele. Cada um estava ouvindo e entendendo na própria língua. Então agora vamos aplicar isso. O que significa o nome pentecostal, segundo os dicionários? Significa aqueles que acreditam que o evento do Pentecoste ainda se repete hoje, que aquilo que aconteceu no Pentecoste é o mesmo que acontece hoje.
Então é por isso que existe o nome pentecostal. Os que acreditam que o Pentecoste ainda acontece hoje. Aquilo que aconteceu lá ainda acontece hoje. É isso que identifica. Isso não é uma definição de dicionário, tá? É isso que identifica. O nome significa isso, pentecostal. Tá bom? Então, aqueles que acreditam que o ocorrido no dia do Pentecoste ainda acontece hoje. Certo? Agora vamos raciocinar. Se o que aconteceu lá é o mesmo que acontece hoje, os pentecostais estão certos. Correto? Porque pentecostal é o que acredita que o que aconteceu lá ainda acontece hoje. Agora, se o que aconteceu lá não é o que acontece hoje, então eles estão errados. Correto? Isso é óbvio. Não pode estar certo e errado ao mesmo tempo. Estão certos se o que acontece hoje é o mesmo que aconteceu lá. Estão errados se o que acontece hoje não é o que aconteceu lá. Então vamos ver. Quando você chega em uma igreja chamada pentecostal e as pessoas estão orando em língua estranha, você entende? E lá no dia do Pentecostes, entenderia? Então é o mesmo que aconteceu? Esse é o ponto. Agora eu quero ver alguém mudar isso aqui. Como, pois, os ouvimos falar na própria língua em que somos nascidos? Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Como é que pode mudar isso aqui? Quem ouve na sua língua materna, entende. Quem ouve na língua em que é nascido, entende. E isso lá era para que se entendesse a pregação. Os galileus, portanto, os apóstolos pregavam e eles entendiam. O milagre está principalmente no ouvir, que cada um ouvia na língua que foi nascido, nem tanto no falar. Eu não sei que língua que falava, eu só sei que todo mundo entendia. Então, isso é só da leitura do texto. Aí as pessoas, quando você ler isso, as pessoas vão dizer a você o seguinte: não, mas nós não acreditamos nessa questão pentecostal por causa de Atos 2 somente, acreditamos por causa de Atos 10. Então leia no verso 47 de Atos 10. Ah, muito bom. Primeiro, aí forçaram a tradução. Qual a tradução sua aí? A tradução judaica. Tradução judaica. Forçaram a barra aí, porque não tem nada de imerso aí. O que Pedro está falando é: porventura pode alguém recusar água, certo? Para que não sejam batizados, estes que assim como nós. E aí fala que da mesma forma, né? Aí a expressão é da mesma forma, parece ser. Receberam o Espírito da mesma forma que nós. Certo. Então, o que aqui é uma referência a Pedro, correto? Aqui está tratando de Pedro e Cornélio, certo? Então, o que Pedro está dizendo? É que os da casa de Cornélio receberam o Espírito Santo da mesma maneira que Pedro e os apóstolos e a igreja. Quando é que Pedro recebeu com a igreja o Espírito Santo? Em Atos 2, no dia do Pentecoste. O que o autor Lucas aqui está dizendo? É que na casa de Cornélio aconteceu o mesmo que aconteceu em Atos 2. Ou seja, todo mundo entendia também. É isso que diz aí, assim como nós, diz na versão da Ara, quem tem a Ara diz assim como nós. E os outros, e a sua versão diz da mesma forma, é a mesma coisa, tanto da mesma forma como assim como nós. A palavra-chave aí é assim como nós, ou então da mesma forma. Significa que foi exatamente igual a Atos 2.
Então, por que surgiu isso? Por causa do entendimento errado do texto. E um texto simples, mas as pessoas leem e entendem mal, e aí não há mais quem faça voltar. Nesse sentido aqui, os dias das águas também, né? Pentecostes, né? Mesmo sentido daqui também, né? O mesmo sentido de Pentecostes. O mesmo sentido de Atos 2 é aqui de Atos 10. Ele fala assim como nós também. Assim como nós. Só que lá o texto não está detalhando a questão da água, né? Não. Mas é a mesma. Não, aqui é que eles receberam o Espírito Santo, a ênfase é sobre o Espírito Santo. Em Atos 10, Pedro está argumentando que eles deviam ser batizados, a casa de Cornélio. Então ele está acrescentando isso, porque eles receberam o Espírito Santo da mesma maneira que Atos 2. Significa que se você entendeu Atos 2, você também entendeu Atos 10. Ok, então eu quero mostrar para vocês isso, que as seitas todas surgiram de má interpretação da Bíblia, de mau entendimento da palavra de Deus. Percebe isso? E se você não interpretar corretamente a palavra de Deus, você vai induzir a sua igreja a erros. Então, um dos trabalhos mais importantes do ministério pastoral é o estudo, é a dedicação ao estudo, incansável ao estudo. Precisa se dedicar largamente. Pois não, irmão? Quando falam assim, no meio pentecostal sobre o meio pentecostal, quando a discrepância que eu vejo, se é quando fala que todos têm que falar em línguas, o batismo do Espírito Santo deve falar em línguas. Mas eu vejo em Atos mesmo, 2, 14, que esse é o sinal, que a pessoa tem que falar em língua que é batizado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. E Atos 2, 14 diz assim: então levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertindo nestes termos: varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai a essa palavra. Estes, quando ele fala estes homens, ele não se inclui. É isso que eu vejo no texto, no versículo 15, ele não se inclui no falar em línguas. Ele não está se colocando na situação que aqueles. Mas nós não estamos tratando questão aqui da doutrina e de como entendem, estamos tratando do texto quando ele fala do que era esse falar em línguas, né? Que está nos versos 7 e 8. Ele diz, e aí Atos 10, no verso 43, que diz a mesma coisa, que é assim como nós, que um falava e todos entendiam. Cada um entendia na língua que era nascido. É disso que nós estamos tratando, tá? E seria muito interessante de analisar todas essas crendices, todos esses pontos. Seria interessante, né? E ver o que a Bíblia fala sobre isso. Seria muito rico. Mas não é esse o propósito. Nós só estamos mostrando o texto, o significado, o que acontecia lá e o que acontece hoje. Sim, irmão. André. Não querendo fugir do assunto, né? Mas eu falar em línguas aí de Coríntios, e falar em línguas no acontecimento de Atos, ao mesmo contexto? O contexto é diferente. Isso, mas lá você tem que ler, é o capítulo 14, e tem que ler o verso 20, e diz assim, se alguém... Bom, gente, só para que vocês não fiquem assim, na dúvida, para dizer que eu levantei uma dúvida, né? Vamos então ver essa questão de Coríntios, tá bom? Vamos começar fazendo o seguinte, abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e leia no verso 49. Irmão André, abre a sua Bíblia em Jeremias 5,15, acho que é, vamos ver. E o Cláudio, abre aí para nós em
em Isaías 28, verso 11 e 12. Ok? Então, Deuteronômio 28, 49. 28, 49. E depois, Jeremias 5, 15 e Isaías 28, 11 e 12. Vamos ler essas três passagens para poder entendermos isso que está sendo perguntado. Ok, o que diz aí, irmão? Deuteronômio 28, 49. Sim, Senhor trará contra vocês uma nação de longe que os varrerá de sobre a face da terra como um abutre, uma nação cuja língua vocês não entendem. Isso é língua de gente ou língua de anjo? Uma nação de longe. Deus vai trazer para os judeus, para ensinar aliança para os judeus. Língua de gente. Isso é óbvio, eu estava falando. Uma nação cuja língua não entendeis. Ok, agora vamos para Jeremias 5,15, André. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor: estou trazendo de longe uma nação para atacá-la, uma nação muito antiga e intensível, uma nação cuja língua você não conhece. Isso, é língua de anjo ou língua de homem? Uma nação cuja língua você não conhece. Isso, vamos direito mais um pouquinho. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Isso, lábios estranhos e por outra língua falará esse povo. E são profecias. Os três textos fazem parte de uma única profecia. É de que Deus ia trazer um povo estrangeiro para ensinar a religião para Israel. Isso para Israel era a maior ofensa que existia. Quem entendia de religião era eles achavam. E agora a profecia está dizendo que Deus ia trazer um povo estranho, uma nação estranha, para ensinar a religião para eles. Certo? Então, agora no capítulo 14, acho que agora com isso nós podemos ir para o capítulo 14. No verso 27. Capítulo 14 de que Coríntios, né? A pergunta que o irmão fez foi de Coríntios. 1 Coríntios 14, verso 27. O que diz? Pode ler? Pode. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto mais 3, é isso? Sucessivamente, haja quem interprete. No caso de alguém falar em outra língua, que sejam quantos? 2 ou Quando muito? 3. E isso, o Sucessivamente. que significa essa palavra sucessivamente? Um de cada vez. Certo? Agora, é isso que a gente vê? Agora leia o verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com E se não tiver intérprete? calado. Falando consigo mesmo, meditando. Suponhamos que eu começasse a pregar aqui para vocês e falasse assim, enarque e rologos. Isso é grego? Edificou? Ou se eu começasse a falar assim, avinte bashmai medicadash tavou mahuter e aceve e areas. Isso é hebraico. Edifica? E o que Paulo está dizendo é que a pregação tem que edificar. Se você não entender, não edifica. Então, quando vinha alguém de fora e pregava na igreja de Corinto, que era composta de judeus, tinha que ter intérprete para ser igual a Atos 2. Agora, como é que eu sei que essa é a interpretação de Atos 14 e de Coríntios 14? Como é que eu sei disso? Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre a carta de Corinto e o que está nela ensinado, quem sabe mais? Eu ou o apóstolo Paulo? Vamos? Ousem.
Quem sabe mais sobre a carta de Coríntios? Nós ou o apóstolo Paulo? É óbvio. Então vamos ver o que ele fala que está acontecendo aqui. Ele interpreta isso. Veja aí no capítulo 14 como é que ele interpreta. No verso 21, como é que ele interpreta o que está acontecendo? Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. O que ele está dizendo aqui é que está cumprindo a profecia lá do Antigo Testamento, as 3 que eu li para vocês. Paulo está dizendo, é isso que está acontecendo aqui, está se cumprindo essa profecia. Percebe? Essa é a interpretação de Paulo, não é a minha. Tem muito mais autoridade do que a minha, é a de Paulo. Ele diz que o que está acontecendo lá é o cumprimento da profecia. E o cumprimento da profecia tinha que ver com pregação de outras nações para eles. Isso aqui para o judeu era terrível. Bom, mas o nosso assunto, como já disse, não é doutrinário. Isso foi só para responder a pergunta desse texto, tá bom? Mas você precisa conhecer o contexto de onde está vindo, tá certo? Ok, então vamos para o livro de Samuel. Primeiro. Livro é de Samuel, então é sempre primeiro. Toma cuidado com isso, esse é um erro que a gente comete. É primeiro livro de Samuel, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas. Primeira é só para carta. Primeira de João, primeira Coríntios, aí é porque é carta. Mas aqui é livro, então é primeiro Samuel, certo? Capítulo 28, do primeiro livro de Samuel. Saul e a médium de Endor. Ok, eu só quero dizer de início para vocês que nos últimos 10 capítulos Davi tem uma única preocupação. Qual é a preocupação de Davi nos últimos 10 capítulos? Era ele e a captura e o assassinato de Davi. A única preocupação de Saul, a preocupação de Davi era fugir de Saul, mas a preocupação de Saul era prender Davi e matar Davi, certo? Essa era a preocupação, e ele não conseguiu isso, e Davi partiu de Israel e foi viver entre os filisteus. É esse o contexto aqui, certo? Então tem essa guerra, e a tal ponto que Saul fica apavorado, fica com muito medo. Tá? Então é nesse contexto. Vamos ler aí. Diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás como pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto. Se você quer entender essa passagem, tem que sublinhar isso aí. Samuel era morto, primeira coisa, tá? E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Isso também é importante. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos, porque esse é o assunto da passagem. Ok, ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Siquém, em Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Ficou apavorado, Saul, tá? Ele ficou apavorado. Então esse é o contexto. Agora, também sublinha o verso 6, porque é importante. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Saul consultou o Senhor e o Senhor não lhe respondeu, certo? Samuel já era morto, não tinha mais médios. Saul tinha expulsado os médios de Israel.
E Saul consultou o Senhor e o Senhor não lhe respondeu. Vai guardando isso aí na cabeça, porque isso é o cerne do assunto. E ele não respondeu nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas, tá? De jeito nenhum. Ok, agora, então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Tá? E Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Disfarçou-se, você deve sublinhar também, porque esse disfarce aí é meio falso. Saul era o homem mais alto de Israel. O mais alto de Israel estava no ombro de Saul. Do ombro para cima ele destacava-se de todo Israel. Então não tinha jeito de se disfarçar assim. Qualquer um perceberia. Ele era conhecido pela sua estatura. Tá bom? Vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens. Sublinha também 2 homens. E de noite chegaram à mulher. Sublinha também a mulher. Por quê? Aí peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Certo? Ok, e aí por diante. E aí nós vamos lendo a passagem à medida que a gente for conversando. Primeira coisa, o gênero literário dessa passagem, qual é? Narrativa histórica. Narrativa é que conta um fato. Isso que é narrativa histórica, certo? As narrativas nunca dizem se aquilo que está sendo colocado lá, se aquele princípio ali vivido está certo ou errado. Elas só contam a história. Por exemplo, lá no Salmo diz assim: diz o ímpio em seu coração, não há Deus. E aí não repreende o ímpio porque ele fala isso. Ele não diz que ele estava errado, só diz o ímpio em seu coração, não há Deus. Como é que você interpreta isso? Essa é a palavra do ímpio, não é a nossa. Não é a palavra de Deus, não é a palavra do profeta, é a palavra do ímpio, não é sua. Não é a palavra correta, percebe? Então a narrativa, ela não foi feita para ensinar um princípio. Você tem que procurar passagens normativas que estabelecem regras, e então para saber se aquela narrativa, se aquilo que está sendo narrado ali é bom ou ruim, é certo ou errado. Isso é o que acontece no livro de Jó. Quando você lê as palavras de Zofar, né, por exemplo, um amigo de Jó, e dos 3 amigos de Jó, lá na frente, no capítulo 38, Deus diz que ele estava errado. Então as pessoas começam a pregar sobre Jó, e está aqui na Bíblia. Mas quem falou? Um dos 3 amigos de Jó. Como é que chamava os amigos de Jó? Eliú, Bildad, Zofar, certo? E tinha mais um outro no final. Mas o importante que eu quero chamar a atenção aqui é que lá no final Deus diz que eles estavam errados. Então, se você está pregando o que eles falaram, como se fosse palavra de Deus, Deus disse que aquilo estava errado. Era o conselho deles. Percebe isso? Era a opinião deles que está registrada no livro de Jó. Então, por essa razão, o livro de Jó é difícil de entender. E quem diz que está errado é Deus. Deus repreendeu os amigos de Jó. Então, uma narrativa histórica, ela só pode ser registrada depois que o fato aconteceu, não antes, porque se for antes do fato acontecer, aí não é narrativa, aí é profecia, certo?
Anunciar o que vai acontecer antes de acontecer é profecia. Agora, contar o que aconteceu é narrativa. Quem escreveu o livro de Samuel? Não se sabe. O livro de Samuel é anônimo. Todos os profetas anteriores são anônimos. Não se sabe quem escreveu. Acredita-se que os primeiros capítulos foram escritos por Samuel mesmo. Mas logo depois Samuel morre e o livro continua, né? Então não pode ter sido Samuel. Certo? Então, os primeiros capítulos, sim, foram escritos por Samuel. E o restante talvez tenha sido escrito por Gade ou por Natã. Eu não sei qual profeta. Eu não acho que aqui seja relevante. Mas quem registrou isso foi esse profeta. E os nomes que você sublinhou aí, não tinha nenhum profeta. Quem é que estava na sessão espírita lá? Hã? Você sublinhou aí. Dois homens. Quantas pessoas? 4 pessoas. Saul, a mulher e 2 homens. Bom, então, ou Saul contou isso aqui para o profeta, ou a mulher contou, ou os 2 homens contaram. Bom, Saul não foi. Por que não foi? Porque ele morreu. A mulher, eu acho que ela não teria crédito. O profeta não acreditaria nela. Certo? Então, quem contou foi um dos guardas ou os 2 guardas. Certo? Para o profeta. E o profeta registrou. Agora, eles contaram para o profeta o que eles entenderam que tinha acontecido. Aquilo que eles entenderam que tinha acontecido. Então, para interpretar essa passagem, você tem que entender o seguinte, que como é que se dá uma sessão espírita? Então vamos imaginar como é que se dá uma sessão espírita. As pessoas se reúnem lá e fazem os seus pedidos e fazem aquela corrente, e então a pessoa que é o médium ou a médium, ela diz que recebeu o espírito tal e começa a falar com a voz daquela pessoa. Não é assim? A pessoa não aparece fisicamente, é só o médium ou a médium que fala com a voz daquela pessoa, não é isso? Pois bem, então vamos agora no texto. No verso 11 diz assim: quem te farei subir? Respondeu: faz-me subir de Samuel. Aqui já tem um problema. O conceito de céu não é lá embaixo, é lá em cima, para o judeu. Então aqui já tem um problema, né? E o verso 14, nós lemos assim: perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Aí, logo em seguida, o que está dito? Isso está em hebraico literalmente dessa maneira. Quem tem a ara, pode ler aí. Entendendo Saul que era Samuel. Como é que está a sua aí, Cláudia? Verso 14. Então Saul, ele perguntou qual a aparência dele, e disseram: um ancião vestido com um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Pois é, aí é o problema. Em hebraico está assim: entendendo Saul que era Samuel. Não quer dizer que fosse Samuel. Você entendeu a sessão espírita. As pessoas fazem a corrente e então invocam o espírito, e a médium recebe e incorpora esse espírito e ela fala com a voz da pessoa. Não é que vê a pessoa fisicamente, fala com a voz da pessoa. Então Saul não viu nada.
só entendeu que era Samuel. Certo? E se Saul entendeu que era Samuel, como é que os guardas também entenderam que era Samuel? Os guardas pensaram que era Samuel também. Agora, não quer dizer que seja Samuel. Por que não quer dizer? Conforme os textos que vocês sublinharam aí, Deus não tinha respondido a ele da forma correta. Nem por profeta, nem por sonho, nem por Urim, nem por Tumim. Ele consultou e Deus não respondeu. Agora, se Deus não respondeu da forma correta, Deus responderia da forma que ele abomina? Porque lá em Deuteronômio 18 diz assim que essas coisas são abomináveis a Deus, quem consulta os mortos. Se Deus não respondeu a Saul pelos meios que Deus mesmo havia estabelecido, que era o profeta, Urim, Tumim, sonho, e Deus não respondeu por esses meios que eram estabelecidos por Deus. Deus iria responder por meio daquilo que ele abomina? Então é aí que está a coisa. Então por que está aí no verso 15? Samuel disse a Saul, porque a mulher falou com Saul, a voz de Samuel falou com Saul, certo? Agora, por que está aqui dessa maneira? Porque foi assim que os guardas entenderam, que era Samuel que estava falando. Agora, isso é narrativa, e é aí que está a dificuldade da narrativa. Você tem que entender que isso é o ponto de vista de quem está contando. Então, Samuel apareceu para Saul? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Esse texto, como é um pouco mais complexo, eu trouxe escrito, tá? E eu vou deixar para vocês, quem quiser estudar mais detalhadamente, vendo cada expressão, está aqui, tá certo? Mas eu acredito que Samuel não apareceu. E pelo texto, fazendo a exegese do texto, não indica que Samuel tenha aparecido. A mulher sim falou como se fosse Samuel, mas não indica que ele de fato tenha aparecido. Certo? E a gente sabe disso porque Deus não falou da maneira que nós temos apresentado lá, da maneira correta que ele mesmo estabeleceu que seria correto, que seria pelo profeta. Deus não quis responder a Saul dessa maneira. E agora Deus iria responder da maneira que Deus condenava? Seria uma coisa totalmente impensável. Mas como é que se entende isso? Entendendo o gênero literário. Isso vocês não vão achar em comentário, tá bom? Não vai ter em comentário, porque os comentários geralmente fazem alguma coisa interessante. Observa para você ver. Eles têm tudo sobre tudo, menos a passagem que te interessa. Quando você chega numa passagem difícil, eles não tratam. Ou se tratam, não tratam de forma tão esclarecedora. Então, talvez seja o caso de vocês que vão ser pastores. Parece que já tem em português um livro que trata de passagens difíceis, dificuldades bíblicas, né? Parece que tem um em português, um livro em português que trata de dificuldades bíblicas. Em inglês tem bastante. Hard saying in Bible, bastante mesmo, difícil, coisas difíceis na Bíblia. Então, é importante ter alguma coisa assim que nos auxilie. Ferramentas, todo tipo de ferramenta que nós tivermos melhor. Tá certo? Ok. Então, essa passagem aqui, dessa passagem, alguma pergunta? Não, então, você estava comentando que a seita surgiu por uma má interpretação do texto bíblico, né? Isso. É uma situação desafiante. Para nós. Porque assim. Porque se nós ensinarmos errado, nós vamos desviar o povo de Deus. Porque ele vai pensar o seguinte: então, antes de preparar uma aula de pregação, ele tem muito bem isso,
que quer dizer. É verdade. E o desafio está aí. Eu começo o meu sermão de domingo, na segunda-feira. E eu estudo todos os dias, preparando as lições de escola dominical. E o sermão de domingo de manhã, e o sermão de domingo à noite. Para fazer isso, para pregar isso, eu estudo todos os dias por volta de 6 horas. E olha que tem muito tempo já que eu sou pastor. E ainda estudo isso. Porque se eu não fizer isso, não é possível. Então, estudar é uma tarefa que vocês têm para o resto da vida. E uma responsabilidade. Porque esse texto mesmo, né, que o senhor leu, é um texto assim meio complexo mesmo, né? Porque, no meu caso, eu fiquei pensando aqui, bom, se eu for preparar uma aula com texto complexo, se eu não conseguir entender, é melhor nem me preparar, né? Procurar o sermão, procurar entender o texto para... É verdade. Porque a primeira coisa que se exige de alguém que vai pregar é que ele saiba. Que vai ensinar, para ensinar ele tem que saber. Se ele não sabe, não há o que ensinar. Ok, só para ver agora então a importância disso. Abra a Bíblia de vocês em Oséias. Como é que começa o livro de Oséias? Como é que começa o livro de Oséias? Essa é a palavra do Senhor. Palavra de quem? Do Senhor. O que Oséias pregou? Palavra de Deus. Isso é importante. Passa para o livro de Joel, da frente. Próximo. Palavra do Senhor que veio a Joel. O que Joel pregou? Palavra de Deus. Isso. Agora passa para o livro de Amós. As palavras de Amós, um dos donos de ovelhas, que deu sobre uma visão a respeito de Israel. Quem deu a visão? O que ele pregou? Palavra de Deus. Passa para Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor. O que Obadias pregou? Palavra do Senhor. Passa para Jonas, que é o seguinte. Veio a palavra do Senhor a Jonas. O que Jonas pregou? Passa para o livro de Miqueias. Essa é a palavra do Senhor. O que Miqueias pregou? Passa para o livro de Naum. Essa é uma profecia a respeito Profecia veio de onde? de Deus. De Deus. O que ele pregou? Palavra. Ok. E assim por diante. Sabe que todos os profetas pregaram? Única e exclusivamente palavra do Senhor. Sabe o que vocês devem pregar? Só a palavra do Senhor. E não leiam a Bíblia e esqueçam dela. Leia a Bíblia, explique a Bíblia, confirme aquele texto com outros textos e depois ilustre aquilo se for preciso e aplique aquilo para a vida das pessoas. Uma coisa, você não é chamado para ir lá na frente da igreja e pregar a sua opinião, é chamado para pregar a palavra de Deus. Só a palavra de Deus e expor o texto. Isso é que é importante. E você, no seu escritório, tem que gastar muito tempo para anunciar, para entender a palavra de Deus. E depois, então, você levá-la às pessoas. Bem, eu quero mostrar um versículo aqui que causa grande dificuldade. Está no livro de Ezequiel. Algumas passagens importantes aqui, e, por favor, abre lá em Jeremias 23, no verso 25, e vamos ler até o verso 28. Tá?
Mas enquanto depois veremos aí de Ezequiel. 5. Jeremias 25, verso 23, verso 25 a 28. 23 a 28. Capítulo 23, os versos 25 a 28. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os profetas dizem: sonhei, e Deus está falando: isso vai acontecer até quando? Continua a leitura, faz favor. Até quando sucederá isso no coração dos profetas? Continua. Que proclamam mentiras, que proclamam só engano do próprio coração? Isso. Continua. Os quais cuidam de fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. 28, vai lá. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Não é você tem sonho? Fala que é sonho, não fala que é a palavra de Deus. Agora, se você quer pregar a Bíblia, prega a Bíblia. Então estude a Bíblia, procure entender a Bíblia. Esse é o papel da teologia bíblica. Esse é o papel da exegese, tá bom? Eu quero mostrar um versículo muito difícil. Eu acredito que nenhuma das traduções que vocês têm resolve o problema. Esse é um versículo realmente difícil, que vai mostrar que você precisa mesmo de conhecer hebraico e grego. No capítulo 7 de Jeremias aí, volta aí um pouquinho, no capítulo 7, no verso 22. Cláudio, se tiver aí, lê para nós, por favor. Jeremias 7, 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Tá vendo aí? Vamos ver, como é que diz a sua? 22. Pois eu nada disse a seus antepassados, nem dei ordens concernentes às ofertas queimadas ou aos sacrifícios. Concernentes. Quando os tirei da terra do Egito. Isso, o Senhor diz por causa de, né? Não, o Senhor diz a respeito. Acerca de, né? A sua. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e coma carne. Não é esse não. 22. Quando tirei do Egito, os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei, quanto ao holocausto e sacrifícios. Quanto ao holocausto e sacrifício. Agora, quando é que Deus, na Bíblia, quando é que Deus tirou Israel do Egito? No dia dos livros de Êxodo e de Levítico. Vamos ler de novo. O texto está dizendo, olha: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto. No livro de Levítico e no livro de Êxodo não tem nada sobre holocausto? Pois é, mas Jeremias está dizendo que não. Será que Jeremias nunca leu Êxodo e Levítico? Então é nisso aqui que a alta crítica que os modernistas pegam para duvidar da palavra de Deus. É uma das coisas, certo? Então, se você não conhecer hebraico, você não pode entender. Veja, o texto está dizendo: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei
da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos. Ora, isso aqui não está certo. Se isso aqui estiver certo, Levítico e Êxodo está tudo errado, porque Deus falou muita coisa sobre o holocausto lá em Levítico e em Êxodo, correto? Então, onde está o erro aí? O erro está numa preposição aí, essa aqui é traduzido aí, acerca de, o seu como é que é o seu? Concernente, acerca de, é a mesma coisa. E a preposição é ao. Ao pode ser acerca de, pode ser concernente, pode ser isso aí, pode ser. Mas há em vários lugares na Bíblia que ao é traduzido por causa de. Aí dá sentido aqui. Nunca falei nada aos seus pais por causa de sacrifício. Ou seja, que eu estava interessado em sacrifício. Aí faz sentido. E aí então não tem erro. Mas então, como é que você descobre isso aqui? Estudando hebraico. Você precisa estudar hebraico. Você precisa estudar grego. Você precisa estudar inglês. Você precisa estudar português. A base de qualquer curso de seminário são as línguas. Língua hebraica, língua grega, língua inglesa, língua portuguesa. Língua hebraica, para você entender a passagem. Às vezes algumas palavras que não tem uma tradução, por exemplo, quando se usa a palavra shalom, shalom para nós é ausência de guerra, paz, né? Paz para nós é ausência de guerra. Em hebraico não. Em hebraico, shalom é o rio que corre para regar a terra, a chuva que cai para o capim crescer, para alimentar o boi, que vai dar carne para alimentar o homem, é a que faz nascer a árvore, a chuva que faz nascer a árvore, que dá flor e que depois dá fruto e que alimenta os pássaros. Shalom em hebraico é a perfeita harmonia de toda a criação. É isso que é. Agora, se você não estudar hebraico, então você, no seu curso, na sua preparação para o ministério, você tem a base essa, hebraico e grego, inglês e português. Inglês, porque nós não temos livros de valor na língua portuguesa. Muito pouco, uma coisa ou outra, quase nada. Então, e português você precisa estudar porque é um objeto de trabalho seu. Você vai trabalhar com língua portuguesa. Então você tem que ter fluência na língua portuguesa, no sentido de dominar a língua portuguesa e falar desembaraçadamente e sem erros. Esse é o objeto de trabalho. Entende-se isso perfeitamente quando a pessoa é de uma origem de outra língua, mas aqueles que são nativos, eles têm que falar a língua deles fluentemente, certo? Então, as línguas são a base para o estudo de vocês. E este estudo é importante você discernir. Ok, intervalo? Ou o nosso tempo já acabou? Todo. Podemos ter intervalo e continuar.